Olá, eu sou o Estevão, do blog admit.com.br. Vou deixar aí alguns contatos com vocês no Twitter, no Facebook e meu perfil profissional no LinkedIn, caso vocês queiram acrescentar ou conhecer um pouco mais do meu trabalho. Então, eu vou falar hoje sobre 5 estratégias de marketing e mídias sociais para e-commerce. Antes disso, eu vou situar vocês com alguns dados do e-commerce no Brasil hoje. O valor médio das compras, o ticket médio aí, hoje gira em torno de R$ 320, que é um número bacana. Houve um crescimento de 28% em 2009, 11 milhões de pedidos em 2008, isso, dado desatualizado. Tá? Então, um crescimento significativo da classe C e classe D, devido à popularização da internet, etc. E um índice bacana de satisfação. Bacana não, um dos maiores do mundo, se não o maior. Não tenho a tabela completa aí, mas eu sei falar que o nosso índice de satisfação é maior que o dos Estados Unidos, tá? Com relação a compras online. E 87% aí de satisfação, vocês podem ver, né, que é um índice bem interessante. Então vale a pena investir. Aí vocês perguntam, por que eu deveria me preocupar? Ah, tá, esses dados tá muito legais, mas eu vou mostrar algo interessante para vocês, que é o faturamento, tá? Então, em 2007, teve um faturamento de 6,3 bilhões de reais, tá, em e-commerce no Brasil. Esse número saltou em 2007 para 8,2 e em 2009 para 10 bilhões, um pouquinho a mais de 10 bilhões aí. Agora eu pergunto para você, em 2010 esse número tende a crescer mais que os outros anos, tá, ultrapassar a barreira dos 30% de crescimento. E qual fatia desse mercado, qual fatia desse faturamento vai entrar na sua empresa? Então, para isso eu vou colocar algumas estratégias aqui que sejam interessantes para vocês. Antes eu vou colocar agora um perfil rápido das redes sociais no Brasil. São 56 milhões de usuários, a média de 6 horas por mês conectado. O Brasil é a segunda maior audiência do YouTube, uma oportunidade de negócio bacana para você. 2 milhões e 600 de blogs atualizados todos os dias. E o Twitter em português, seu lançamento eminente aí, tá? Não foi lançado ainda, mas em breve o Twitter deve ser lançado em português, o que é uma barreira grande para muitos usuários e deve aumentar a utilização da ferramenta de forma significativa no Brasil. Então fica a dica. E os jogos sociais, tá? Farmville, Mafia Wars, Fazendinhas, etc. Os usuários brasileiros têm passado muito tempo em jogos sociais, consequentemente em redes sociais, o que pode ser uma oportunidade de negócio interessante aí para você, para sua empresa. Então vamos lá, primeira dica, esteja onde seus consumidores estão. Você tem que primeiro fazer perguntas, onde eles estão? Tá? Você simplesmente não vai adivinhar, você tem que começar a seguir o perfil dos seus consumidores e começar a identificar as redes sociais que eles têm a maior frequência. Bem, monitore as redes sociais para isso. Tá, você, Facebook, Twitter, Orkut, e etc. YouTube também, conta, entre outras mil. Você monitora em busca de consumidores que tenham o seu perfil, o seu segmento, o seu nicho, tá ok? Você analisa os resultados que você colher. Hoje é um pouco complicado ainda falar sobre retorno, sobre investimento em marketing online. A gente tem várias métricas aí, algumas não servem absolutamente para nada. E a melhor métrica para mim é conversão, não tem conversa. Você faz a campanha e você analisa o resultado baseado na conversão que você teve em determinados segmentos, em determinadas redes, tá? Mas a gente conversa mais sobre isso uma outra hora. Então é importante analisar os resultados e não só o esforço, tá ok? Monitore a concorrência. É interessante porque hoje você tem concorrentes fortíssimos no Brasil. Tá? Então, você vê qual rede social que ele está tendo mais atividade. É interessante ver o tipo de conteúdo que está sendo publicado pelo seu concorrente, o número de seguidores, visitas e o tipo de interação que ele tem. Como é feita essa interação? Principalmente se você está começando agora, ou se você vai entrar nas mídias sociais, é interessante analisar antes como é feito esse processo por empresas que já têm um sucesso grande no mercado. Tá? E como o conteúdo é divulgado? Qual que é a forma que ele interage, que ele puxa o consumidor para o lado dele? Qual que é a forma com que ele cria engajamento entre a empresa e o cliente? Tá? Então é interessante verificar vídeos, fotos, debates, enquetes, conversa e etc. Tá? Então você monitora tudo isso, anota e faz o seu planejamento. Tá?
promova a exclusividade. Talvez uma das dicas mais importantes de todas. É interessante você ter uma oferta única para cada rede. Por exemplo, você faz uma campanha e, olha, hoje no Facebook eu vou sortear um livro exclusivo para os usuários daqui. Então um fica sabendo, espalha para o outro, cria um buzz legal e as pessoas começam a criar ali uma conversa em volta da sua oferta, tá? Porque você está dando exclusividade para eles. Não, por favor, não vai colocar aquelas promoções que você usa todos os dias para atingir qualquer público, entendeu? Você já fez uma análise antes, você já monitorou isso, você sabe qual é o público que você está direcionando, então você coloca uma oferta única, exclusiva para aquele público, tá ok? Itens especiais, tá? É interessante, por exemplo, olha, só para os seguidores do Twitter hoje frete grátis, ou então semanalmente um cupom de desconto de 20, 30, 50, 100 reais, dependendo do caso aí, exclusivo para usuários daquela rede social, tá ok? Notícias e informações exclusivas. Por exemplo, você tem acesso a um conteúdo que os consumidores muitas vezes não têm. Você recebe um pré-release, alguma coisa a respeito de um produto que vai sair, e dentro desse press release você tem informações que você pode divulgar para os seus usuários. Isso é interessante, tá? Isso cria um vínculo e mostra que você está à frente no seu negócio. Então vamos lá, não seja relaxado com as promoções. Você pegar e simplesmente largar um conteúdo em uma rede social é uma besteira muito grande. Você virar e falar assim, promoção, livro, 30 reais. É interessante você compartilhar isso da melhor forma possível e compartilhar os resultados e acompanhando, criando um engajamento. Por exemplo, você lança uma promoção e você compartilha o resultado, fala como é que foi e começa a analisar aquilo com os seus usuários. Esse compartilho vale também para todo tipo de informações a respeito da sua empresa, a respeito do seu negócio. Para isso é legal você ter um blog que forneça conteúdo, que abasteça, que mine as redes sociais que você participa e as mídias com o conteúdo do seu blog. É um jeito mais fácil de manter os usuários aí inteirados com o seu conteúdo. Participe, não basta você só jogar conteúdo, você só falar, é interessante você debater, por exemplo, tem uma enquete, você propõe a enquete, participa, discute o resultado depois, você cria relação com o usuário, é interessante criar um relacionamento, tá ok? Não tem aquela postura que muitas pessoas ainda infelizmente acham que tem que ter de eu sou uma empresa, você é um usuário, você não fala comigo, eu dou promoção, você quiser comprar, você compra, e etc. Não, é interessante você humanizar esse processo e criar a relação com o usuário, tá ok? Publicar um conteúdo mostrando a sua empresa. Tem gente que ainda tem um pouco de receio com relação a isso, mas eu posso garantir para vocês que você passar um pouco de como é dentro da sua empresa, mensagens do diretor, do gerente, funcionários, fotos, vídeos, etc. Você está humanizando a empresa, trazendo aquilo para perto do usuário, permitindo que ele participe também da sua empresa, tá ok? Venda através das redes sociais. Ok, não esqueça de vender um produto, mas vender um produto que vai gerar um certo destaque também. É interessante você acompanhar tendências, por exemplo, na semana de lançamento do Crepúsculo, Lua Nova, você começa a vender livros do Harry Potter. Pô, legal, você vai vender, tem público, mas você vai vender mais se você estiver acompanhando determinada tendência, tá? E não só acompanhar a tendência, mas compreender o timing da timeline que você está seguindo, seja do Facebook, do Twitter e etc. As pessoas estão falando de um determinado assunto, ou você está monitorando alguma determinada oportunidade, é interessante você acompanhar aquele segmento da flow, né? Ter um fluxo que vai permitir você incorporar promoções, ofertas que vão levar as pessoas a se interessarem mais pelo seu produto, tá? Então, essas foram 5 dicas aí para vocês, bem rápido. Se vocês tiverem uma pergunta, pode colocar aqui no YouTube mesmo, no Vimeo ou no admit.com.br de preferência, que vai ser um prazer trocar uma ideia aí com vocês, tá ok? Se vocês quiserem também, estou disponível para palestras. Se você quiser montar alguma estratégia web para a sua empresa, para o seu negócio, você pode falar comigo. Dicas, conselhos sobre mídias sociais, tá? Como você deve interagir nesse mercado interessante. E marketing online, você não esqueça, pode falar comigo, Estevão Soares, envie um e-mail e eu vou deixar aqui os contatos mais uma vez para vocês, caso vocês queiram manter aí contato comigo, tá? Um grande abraço e até a próxima.